Olha, rapaziada, o torcedor corintiano ficou maluco, hein? Os caras não estão aceitando muito bem essa efetivação do Fernando Lázaro como treinador principal do clube, não. Muito estranho essa decisão. Isso daí também, rapaziada, pra mim, escancara como o Corinthians tá totalmente perdido. Não sabe o que fazer. Porque um dia você tá falando de treinador gringo, tá falando de treinador europeu, enfim, argentino, que não sei o quê. Outro dia você coloca um treinador sub-20 para comandar um clube que não ganha nada há muito tempo e que tem uma pressão absurda. O Corinthians por si só já tem uma pressão fora de série. Imagine agora, tá na fila já há alguns anos e com um treinador sub-20, a partir do momento que você coloca um treinador inexperiente para comandar um time como o Corinthians, você não tá com perspectiva de título, velho. Isso daí que é muito estranho para mim. Um time tão caro quanto o do Corinthians, sem perspectiva de título para 2023. Vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre esse assunto, rapaziada. Vamos falar sobre esse assunto que está sendo bastante repercutido aí nas redes sociais. Bugou, né, o torcedor corintiano. Realmente não entenderam. Tava todo mundo ansioso para receber uma notícia aí, enfim. Tinha alguns treinadores em pauta. De repente essa efetivação, se fosse para efetivar o Fernando Lázaro, por que não efetivou aí antes do Vitor Pereira chegar? Pô, dava a oportunidade pro cara. Até que ele fez um bom trabalho naquele momento, onde ele foi ali um treinador substituto, digamos assim. Porém, é diferente. Naquele momento ele sabia que ia ficar por curto prazo. Agora não, agora ele sabe que ele é o treinador da temporada. Então, assim, eu já vi esse filme acontecendo com São Paulo, recentemente, em 2019. Foi a mesma coisa com o Jardine. O torcedor São Paulo não entendeu muito bem o porquê efetivaram ali o Jardine. Não tinha necessidade para isso. São Paulo poderia ter buscado um treinador mais experiente. E isso daí custou a vaga na Libertadores. São Paulo passou vergonha para variar, né? São Paulo foi eliminado pro Talheres. Então, assim, isso daí pode custar a temporada pro Corinthians. Uma coisa é, de repente, sei lá, no Palmeiras, por exemplo. O Abel recebe uma proposta do nada, enfim, aí sai do Palmeiras. Uma coisa é, de repente, o Palmeiras, é um time que tá numa harmonia absurda. Um time que a torcida tá ali abraçando o clube, tá comemorando título atrás de título. A torcida entenderia, de repente, o Palmeiras optar por colocar um treinador sub-20, dar chance pro cara. Outra coisa é São Paulo e Corinthians, né? Dois times que não ganham nada há bastante tempo, tá na fila. Então, assim, não dá pra entender essa atitude, essa decisão. Será que, de repente, ali o Corinthians sob comando do Fernando Lázaro, começando aí a temporada, Campeonato Paulista, joga contra um São Paulo e perde, joga contra um Palmeiras e perde. Será que ele vai ter peito pra segurar ali o vestiário? Acho que não, velho. Se acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Pereira em clássicos foi horroroso. Vitor Pereira só ganhou do Santos, velho. De resto, foi só paulada. Contra São Paulo e Palmeiras. Teve um empate contra o São Paulo no Morumbi, mas mesmo assim, a grande maioria dos jogos foram só pauladas. E se acontecer a mesma coisa aí com o Fernando Lázaro, tchau, acabou pra ele. Ele não vai ter peito ali pra segurar, de repente, a pressão de uma derrota pro Palmeiras, pro São Paulo, enfim. Ele não tem esse tamanho, rapaziada. Então, qual que é a chance disso dar certo? É muito difícil. Claro, a gente não tem a bola de cristal, enfim, a gente não prevê o futuro, mas a chance disso dar certo é muito difícil. E eu tô falando isso, não é, tô secando o Corinthians, tô falando pelo fato de eu ser São Paulo. Não, tô falando pelo lado analítico mesmo. Quem acompanha o canal aqui sabe. Eu sempre prezo pelo lado racional da coisa. E pensando com racionalidade, é muito difícil um treinador nulo em experiência fazer esse time do Corinthians crescer na temporada. Se é para dar uma oportunidade pro cara, que desse a oportunidade no momento ali que o Corinthians estava em reformulação, velho. A torcida entenderia. A torcida entenderia, de repente, o cara começar ali o trabalho, indo mal e tal. O time do Corinthians era muito ruim naquele momento, que ele treinou interinamente. A torcida entenderia. Seria o momento ideal. Então, se fosse para efetivar o cara, efetivasse ali. Não agora, que o Corinthians... Tudo bem, o Corinthians não tem um super elenco, não tem um elenco estrelado, mas tem jogadores com potencial. Tem o Cássio no gol, que fez um ano brilhante, ao lado do Everton, os dois melhores goleiros do país, com certeza. Então, assim, tem o Fagner, a experiência do Fagner na lateral, embora essa temporada não seja grandes coisas. Tem aí o Yuri Alberto, que provavelmente o Corinthians deve tentar negociar uma compra.
Tem o Roger Guedes, tem ali, de repente, o Paulinho voltando. Enfim, tem o Renato Augusto. O Corinthians tem um time cheio de jogador experiente. Será que esses caras vão se contentar mesmo em disputar uma temporada sem perspectiva de nada? Eu acho difícil. Mas com um treinador nulo em experiência, como que esses caras vão conseguir fazer alguma coisa? Eu acho improvável. Então, assim, o Corinthians inicia a temporada só pra participar, rapaziada. O Corinthians não inicia a temporada pensando em título, cara. Não dá. Não dá pra você pensar em título com um treinador sub-20. Na minha opinião, zero. Simplesmente a possibilidade disso acontecer é mínima. E isso daí pode colocar em xeque também a credibilidade do Duílio, né? Que até então muitos torcedores, pô, estavam gostando do trabalho dele, mas de repente, se for um fiasco, se for uma tragédia, assim como foi o Jardine comandando São Paulo em 2019, já acaba a credibilidade do cara. A torcida já não vai ter mais paciência com o Duílio. Então, assim, uma coisa é fato, ele foi corajoso de tomar essa atitude, ele colocou o dele na reta. Porque com certeza vai sobrar pra ele, caso, enfim, não dê certo. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.